Sou Rubiano Oliveira, criador do projeto Ser Livre e do método Meditação Emocional. Neste vídeo quero falar um pouco sobre relacionamentos e por que sofremos tanto com eles, por que eles geram tanta dor e também dar algumas dicas de como se libertar disso, como melhorar isso na sua vida. Bom, o que a gente percebe na vida da maioria das pessoas, pelo menos na grande maioria das pessoas, é que elas vivem vidas infelizes. Por quê? Porque seus relacionamentos, a sua vida, a sua relação com as pessoas mais próximas é medíocre. Essa mediocridade surge por conta dos seus vários conflitos e traumas emocionais que ela vem carregando durante a sua vida e faz com que a relação dela com as outras pessoas, principalmente as pessoas mais próximas, como filhos, pais, marido, esposa, faz com que, grandes amigos, faz com que a pessoa sofra demais. Uma simples briga, você começa o dia e discute com o seu marido, ou com a sua esposa, ou com o filho, isso vai repercutir o dia todo depois. Você vai sofrer com isso o dia todo. Por que você sofre com isso? Eu já falei um pouco sobre isso, sobre o sofrimento psicológico, que são todos esses pensamentos que ficam na nossa cabeça o tempo todo e não nos deixam em paz. Quando você discute com uma pessoa, principalmente uma pessoa que você tem muito apreço, que você ama muito, o que acontece? Você acaba aquela briga. Acabou a briga, mas você sai dessa briga, mas ela continua aqui dentro. Ela não deixa você. E isso continua ali. É uma coisa viciante, é um círculo vicioso. E aqueles pensamentos continuam vindo, um atrás do outro. E começa a aparecer todos aqueles pensamentos de culpa, de raiva, de ódio, pensamentos que trazem, mas por que eu falei aquilo? Por que ela disse aquilo? Mas eu sou tão bom para aquela pessoa, mas eu amo tanto ela, por que ela tinha que falar aquilo daquela forma? Ou de culpa, tipo, nossa, não precisava ter falado daquela forma com ela, não precisava ter, não sei, feito aquilo com ela, eu não precisava ter exposto aquela pessoa daquela forma. Então todos os pensamentos de culpa começam a voltar também. E isso não te deixa, isso passa o dia, às vezes semanas, meses. O grande problema é isso, que isso não deixa a gente em paz depois. E é impossível você ser feliz sem ter paz interna. Sem paz interna, a felicidade é simplesmente um sonho. Não vai chegar até você. Então você precisa buscar essa paz. E para alcançar essa paz, os relacionamentos é uma das chaves. Você precisa resolver os seus problemas nos relacionamentos. Mas como resolver os problemas nos relacionamentos? Na verdade, o problema a ser resolvido está em você. O que você tem que resolver são os seus conflitos e traumas emocionais internos. Quando você resolve esses problemas internos emocionais, você consegue resolver esse problema da mente. Por quê? Porque a mente ela só tem poder se tiver muitas cargas emocionais, se a emoção tiver muito forte em você. É como se a emoção fosse o combustível para isso que acontece na sua mente. Se emocionalmente você está bem, tranquilo, sereno, esses pensamentos que ficam o tempo todo voltando, se repetindo, te massacrando, eles desaparecem. Eles não têm força, eles não têm poder. Se vem na sua cabeça, puxa, mas por que ela foi tão má comigo? Por que porque ele brigou comigo e falou todos aqueles absurdos para mim? Quando vem esse pensamento, na verdade, geralmente nem vem, porque se você emocionalmente está tranquilo, está em paz, pensamento ele perde a força. Mesmo que ele vier, você olha aquilo e já não pesa mais nada, sabe? Perde a sua força. Esse, inclusive, é o verdadeiro perdão. Quando você consegue dissolver todos esses conflitos internos que você tem, você consegue realmente perdoar as pessoas. Quando acontece uma briga e você consegue dissolver aquilo que ficou em você emocionalmente, você consegue perdoar completamente. Não só a palavra perdão, não é simplesmente balbuciar a palavra perdão. Eu te perdoo, você está perdoado, eu perdoei aquela pessoa. Não é só esse balbuciar dessas palavras. É algo que acontece dentro de você, é algo que realmente se transforma.
algo que é dissolvido. Aquele conflito que você teve com aquela pessoa desaparece. E é isso que faz essa dissolução de conflitos e traumas. É que esse trauma, esse conflito que aconteceu com essa pessoa desapareça. E com isso, você consegue paz interna. E com a paz interna, você é feliz. Uma coisa que é muito importante é que a vida é baseada em relacionamento. Viver é se relacionar. Vou te dar um exemplo minimamente prático. Vamos supor que você me pergunte, quem é você, Rubiano? E eu tenho que me responder quem eu sou. Geralmente a gente responde assim, eu sou o Rubiano. Eu sou filho do Vitor, filho da Gasparina, irmão do Robson, estudei na escola X, frequento o curso tal, conheço tal pessoa, sou amigo desse, amigo daquele. Então você é o centro de todos os relacionamentos que existem. Se você não tivesse nenhum desses relacionamentos ao seu redor, esse ponto desaparece. É como uma pizza. A rodela de pizza e todo fatiado. Vamos supor que as beiradas disso são seus relacionamentos. E você é o centro. Se todas essas fatias são retiradas, desaparece. Não existe mais nada. A mesma coisa com os relacionamentos. Se você não se relaciona, se você não tivesse relacionamentos, você não teria nem como explicar quem é você. Geralmente, a gente usa isso. A gente usa esses relacionamentos para poder explicar quem eu sou. Se você me pergunta e eu não tenho nenhuma conexão, eu falo, eu sou Rubiano, tá, esse aqui é o meu corpo, esse é meu cabelo eu pentei desse jeito, eu não fiz a barba, e aí? Mas não tem uma referência. A pessoa vai te questionar, mas de onde você veio? Você é filho de quem? Quem são seus amigos? Você estuda? Qual a escola que você frequenta? Então, no fundo, relacionamento não é só parte da vida, ela é a vida em si. E o pior disso, o porquê que sofremos muito? Porque relacionamento, quando temos problemas com os relacionamentos, a gente dói muito. É uma dor absurda quando você tem um problema, principalmente com as pessoas mais próximas, as pessoas que você ama mais. Então, isso realmente te incomoda demais e cria um sofrimento absurdo. Outro exemplo que eu vou dar são das novelas. Você, se assiste novelas, você já percebeu isso. Você deve ter percebido que o ponto focal, quando um autor vai escrever o roteiro da novela, são as emoções. São as emoções, principalmente nos relacionamentos. As emoções geradas nos conflitos de relacionamentos que tem ali. É por isso que você pega o mocinho e a mocinha na novela, eles estão sempre, começam a novela meio que juntos, depois se separam e aí começa um martírio. Essa separação, esse problema, esse conflito que houve, e geralmente se separam, é claro, por causa de um conflito com outra relação ou a relação entre eles. E esse problema, quando acontece esse problema, esse conflito, eles vivem um martírio na novela, e a novela inteira, porque normalmente é só no último capítulo que vai se resolver esse conflito, né? Na verdade, digamos que eles se unem de novo, não que esses conflitos internamente neles foram resolvidos, mas isso é um assunto mais complexo. Eu não vou falar aqui agora exatamente isso, mas fica claro isso ao ver a novela, que o ponto central da novela acaba sendo a relação de todos os personagens ali. E os conflitos que são criados. O conflito entre o bem e o mal, a pessoa que tenta sempre prejudicar o mocinho sempre tentando escapar daquilo, todos os traumas que são criados ali, todos os dramas que são criados ali. E novela vende bem e é bem assistida por conta dos seus dramas. Se uma novela não tiver drama emocional seguido de relacionamentos, com ligação aos relacionamentos, é uma novela que ninguém vai assistir. Então, para você ver que isso não é por acaso. Eles sabem que as pessoas se conectam muito com isso. Por que nós conectamos muito com esse problema que existe nas novelas? Porque nós também temos isso dentro de nós. Os nossos relacionamentos nos causam muito sofrimento. E quando vemos aqueles personagens nas novelas sofrendo, a gente se conecta demais com aquilo.
A gente percebe, a gente se coloca no lugar deles. Nossa, eu também sofro muito com meu marido ou com minha esposa. Eu também sofro muito com meus filhos. Eu também sofro muito no trabalho ou com meus amigos. Então você se vê ali. E quando a gente se vê, quando a gente se conecta com aquilo, a gente fica vidrado. A gente gosta daquela história, a gente quer ver aquela história. E é por isso que eles conseguem tantas pessoas assistindo, conseguem tanta audiência. Porque as pessoas realmente querem, inclusive, entender um pouco mais daquilo. Você pode observar também que nas novelas, mesmo nas novelas onde, principalmente novelas das 8, tem algumas novelas que você percebe que o núcleo ali são de pessoas ricas. Na maioria, as pessoas ali, não todas as novelas, tá? Mas algumas novelas são de pessoas que têm abundância, têm muito dinheiro, que moram em mansões e tudo mais. E mesmo assim, o percurso inteiro da novela sofrem. E são pessoas ricas, que têm fama. Alguns, na novela, alguns personagens têm muita fama, ou têm muito poder. E mesmo assim, vocês percebem que eles estão sofrendo. Aí você olha para aquilo, eu não sei se você já se questionou, poxa, mas uma pessoa tão rica, que tem poder, que tem fama, ou seja, que tem tudo o que o material pode proporcionar, por que ela sofre tanto? Por que na novela inteira ela vive todo aquele drama? Por que ela está inserida num drama também? Porque por conta do sofrimento que ela tem nas relações. E esse drama, esse sofrimento, vem desses conflitos que ela tem nos seus relacionamentos. E esses conflitos só existem porque emocionalmente ela não está bem. Porque emocionalmente essa pessoa não está em paz. Ela não tem paz interna. Se ela tivesse paz interna, eu tenho certeza que você não assistia a novela. Se todos os personagens ali tivessem todos em paz, todos zen, ia ser uma ia ser uma novela de nada. Ia ser só pessoas felizes no seu dia a dia, se relacionando bem, tranquilas. Ou seja, esses conflitos é que trazem audiência para uma novela. E é muito interessante observar isso. É muito interessante observar que o autor ele pega isso, que mexe muito com todas as pessoas, com todo ser humano, e leva isso para a novela de uma forma muito... uma forma até meio exagerada, né? Em alguns pontos bem exagerada. Mas no fundo, aquilo é uma verdade. Aquilo acontece com todos nós. Todo aquele sofrimento, todos aqueles dramas, no dia a dia acontece com a gente. Pode ser em menor escala ou maior escala, mas acontece conosco. Então eles usam muito bem isso. É muito interessante observar isso. Agora, eu falei muito sobre tudo isso, sobre esse drama. Eu vou falar um pouquinho agora sobre uma grande dica para que você consiga melhorar isso na sua vida. Consiga melhorar um pouco desse sofrimento que você tem nos relacionamentos. Na verdade, eu já até falei um pouco sobre isso. Para você conseguir melhorar os seus relacionamentos e ter uma vida mais feliz, com uma qualidade de paz interior maior, você precisa resolver os seus conflitos e traumas emocionais. Os seus problemas emocionais que você carrega desde a sua infância é que fazem com que você não consiga se relacionar bem. O problema que você teve com seu pai, com a sua mãe, lá na sua infância, ou com seus irmãos, ou com os amiguinhos, todo trauma que foi criado lá na sua infância continua com você até hoje. Se você não fez nenhum trabalho para curar isso dentro de você, esses conflitos e traumas, isso continua dentro de você. Isso continua, inclusive, atraindo mais problemas para a sua vida. Continua atraindo mais conflitos e traumas na sua vida. Eu não sei se você já aconteceu isso na sua vida, ou se você já percebeu isso na sua vida. Mas, geralmente, nós atraímos quase sempre o mesmo tipo de pessoa. Principalmente nos relacionamentos afetivos, no namoro, ou quando casamos. Geralmente, aquela pessoa que se relaciona com a gente, no caso, uma relação amorosa, geralmente a gente percebe que ela tem
quando você tem várias, né? Você sai de um para outro, você percebe que você sai de um para outro, mas parece que não muda tanto, assim. Mesmo que no início, por conta da paixão, a gente esteja ali envolvido, esteja numa outra sintonia, depois que passa um tempo, você começa a perceber o que, teoricamente, os mesmos defeitos do outro naquele que você está agora. Você começa a perceber um padrão, que as pessoas que começam a chegar até você, às vezes os amigos, eles têm o mesmo padrão também. Eles começam a trazer, às vezes, os mesmos tipos de sofrimento para a sua vida. Você começa a perceber que as pessoas que chegam até você começam a trazer o mesmo padrão de sofrimento, o mesmo padrão de conflito que acaba... O mesmo conflito que você tinha com aquele outro relacionamento acaba acontecendo com esse também. Você começa a perceber que isso vai se repetindo. Infelizmente é isso que acontece. Todos os conflitos e traumas que tem dentro de você, que você vai trazendo desde a sua infância, eles continuam refletindo a sua vida atual. Então, não tem jeito. Para você realmente alcançar a felicidade, para você conseguir se libertar do sofrimento, você tem que dissolver os seus conflitos e traumas emocionais. Apenas com isso é que você vai conseguir resolver isso. A minha dica nesse vídeo é para que você comece isso da seguinte forma. No seu dia a dia, quando você se relacionar com as pessoas, principalmente as mais próximas, que traz um conflito um pouco maior, porque às vezes as pessoas que não têm uma proximidade tão grande, pessoas que você encontra no seu dia a dia, que você não conheça tanto, geralmente a gente cria um personagem para tratar aquelas pessoas de uma forma diferente. Então a gente acaba não entrando em conflito com elas, a gente não quer conflito com essas pessoas. Mas dentro de casa, ou com as pessoas do seu trabalho, ou com grandes amigos, pessoas mais próximas, a gente acaba sendo o que a gente realmente é. E isso cria esses conflitos. E geralmente a gente não aceita muito das pessoas mais próximas algumas coisas. A gente não aceita, a gente quer mudar elas também. Então esses problemas são mais frequentes. Então no seu dia a dia, a minha dica é: comece a se observar. Observar o que acontece em você quando você se relaciona com essas pessoas. Quando você se relaciona com o marido, com a esposa, ou com seus filhos, com seu pai, com sua mãe, com um grande amigo. Comece a observar o que acontece dentro de você. E principalmente, comece a observar quando você tem um problema, quando acontece uma briga, quando acontece qualquer conflito e algo que te incomoda, comece a observar isso dentro de você. O que acontece dentro de você? Quais emoções que surgem disso? E principalmente, o que é emoção? O que é emoção acontecendo em você? A emoção é algo psicológico? A emoção é algo sutil, virtual? Ou a emoção é algo que acontece no seu corpo físico? Você vai observar, com essa prática de observação no seu corpo físico, que a emoção é completamente física. A emoção, na verdade, é uma energia que acontece no seu corpo. E essa energia faz com que o seu corpo entre, se for muito forte, entre em colapso. Você vai perceber que a sua respiração muda, que o seu batimento cardíaco muda, que você pode começar a suar, que pode mudar a temperatura do seu corpo, que você pode ter alguns espasmos, irritação, o seu corpo começa a se movimentar mais, você começa a ficar incomodado realmente. É algo que você sente e você não gosta. Inclusive uma sensação totalmente física e que você não aceita. Então comece a observar isso. Comece a observar essas sensações do seu corpo, essas emoções. E só isso já é um grande começo. Já é algo que vai começar a criar uma transformação em você. Por quê? Porque nem isso a gente faz. Nem isso, a maioria das pessoas nem sabe o que é emoção. Ela nem... Você pergunta o que é emoção, ela vai falar, o que é emoção? É amor, é raiva, é ciúmes. Não, aqui eu não estou falando das palavras. O que é emoção no seu corpo? No seu corpo, o que é a emoção? O que faz a emoção? O que ela move em você? E as pessoas nem isso elas sabem. Então, com essa dica,
você começa a observar, você começa a se conhecer e começa a conhecer as emoções. É muito importante conhecer o que são as emoções. Não o que eu falo aqui no sentido só palavras, o que é emoção, mas sim o que você sente com as emoções. O que você sente quando surge uma emoção em você. E onde ela surge? É algo mental apenas? É algo físico? Então você tem que observar isso. E apenas essa consciência, estar consciente disso acontecendo em você, já traz uma grande transformação. E nos relacionamentos, a grande dica é: observe seus relacionamentos. Observe no seu dia a dia as relações que você tem, o que acontece no seu corpo físico, o que acontece emocionalmente em você. E observe isso, comece a analisar isso, comece a pesquisar, se transforme em um detetive das emoções. Comece a fazer uma pesquisa muito profunda do que é emoção em você, no seu dia a dia, na sua rotina. Eu te garanto, isso já vai te trazer grandes benefícios em sua vida e vai te deixar mais próximo a atingir mais paz interna. Agora quero te convidar para assistir daqui a alguns dias um novo vídeo que vou lançar, onde vou explicar um novo e exclusivo método meditação emocional. Com esta nova meditação, você poderá dissolver todos os conflitos e traumas que você tem, curando tudo aquilo que afasta você de ser completamente feliz. Você merece conhecer este método e, inclusive, levar isso a todos aqueles que você ama. Então não perca. Vou enviar um e-mail para todos que estão inscritos conosco. Mas mesmo que já esteja inscrito, peço que clique logo abaixo no botão e confirme a sua inscrição, para que possa ser um dos primeiros a receber esta informação valiosa. Para você que ainda não é inscrito, basta se inscrever agora clicando no link abaixo, caso esteja no YouTube, ou no botão abaixo deste vídeo. Te garanto que vai ficar impressionado com o poder deste novo método, que realmente pode transformar completamente a sua vida. Muito grato e nos vemos nos próximos vídeos.